Olá, seja bem-vindo a mais uma aula nossa do Mecânicos de Motocicleta. E nesta aula nós vamos falar um pouco sobre procedimentos de serviço do cabeçote, válvulas de balancim, árvore de comando. Os problemas que realizam na parte superior do motor geralmente afetam o seu desempenho. Esse problema pode ser diagnosticado através de um teste de compreensão ou pela detecção de ruídos, utilizando-se um estetoscópio. Se o desempenho for inadequado em baixas rotações, você também verifica quanto à presença de fumaça branca na mangueira de respiro do motor. Caso haja fumaça na mangueira, verifique se os anéis dos pistões estão travados. Conforme a desmontagem, você vai ver os anéis, se tem algum problema, se o mesmo estavam travado ou não. É de essencial que você verifique algumas falhas no motor, como o ajuste incorreto das válvulas, pode dar o que? Compressão muito baixa, partida difícil ou desempenho inadequado em baixas rotações. Válvula queimada também pode dar esse defeito, ou até mesmo ela estando empenada. Sincronização incorreta das válvulas, mola da válvula fraca, assentamento irregular da válvula, válvula engripada na posição aberta. No cabeçote, os defeitos podem ser a junta de cabeçote com vazamento ou danificada, cabeçote empenado ou trincado e vela de ignição solta. Se você encontrar um defeito com compressão muito alta, pode ser o que? Depósitos excessivos de carvão na cabeça do pistão ou na câmara de combustão, fumaça excessiva, haste ou guia de válvula desgastada, retentor de óleo da haste da válvula danificado ou problema no cilindro, pistões e anéis do pistões. Ruído excessivo, quando você pega uma moto com muito barulho, com muito ruído na parte de cima do motor. Ajuste também incorreto da válvula, válvula engripando ou mola de válvula quebrada, sede de válvula com desgaste excessivo, árvore do comando desgastada ou danificada, eixo ou balancinho desgastado, extremidade da haste da válvula desgastada, dentes de engrenagem de comando desgastados, corrente de comando de válvula desgastada, tensor da corrente de comando desgastado ou danificado, problema no cilindro, pistões, anéis do pistões. Verifique tudo isso com um ruído na parte de cima do motor. Marcha lenta irregular, baixa compressão do cilindro ou entrada falsa de ar no ar de admissão. O cilindro de pistões. O serviço pode ser realizado com o motor instalado no chassi. Você também pode estar retirando, como também para verificar o cabeçote de válvula. Pode estar com o motor na moto ainda para você fazer este serviço. O óleo para lubrificação da árvore do comando e balancins é alimentado através da passagem de óleo do cilindro. Limpe a passagem de óleo antes de instalar o cilindro. Antes que você for na hora da montagem realizar, lembre-se bem de fazer essa limpeza. Tome muito cuidado para não danificar a superfície de contato ao remover o cilindro. Não golpeie o cilindro com força excessiva durante a remoção. Os defeitos que pode provocar o cilindro são a compressão muito baixa, partida difícil e desempenho inadequados em baixas rotações do motor. Quais são os defeitos prováveis para esse diagnóstico? O motor está provocando isso. Vazamento na junta do cabeçote, anéis dos pistões desgastados, engripados ou quebrados, cilindro e pistões danificados ou desgastados. Você também pode encontrar na parte do cilindro e pistões a compressão muito alta ou superaquecimento ou detonação, que o que provoca isso? Os depósitos excessivos de carvão no pistão ou na câmara de combustão.
Se você encontrar na sua motocicleta, um defeito de fumaça excessiva, provavelmente desgaste do cilindro, pistões ou os anéis do pistões. Instalação incorreta do cilindro, instalação incorreta dos anéis de pistões, risco ou arranhões no pistão ou na parede do cilindro. Ruído anormal no pistão. Você ouviu um barulho anormal com o pistão em funcionamento da moto. Pino ou a cavidade do pino do pistão desgastado. Desgaste do cilindro, pistão ou anéis do pistões. Pé de biela desgastada. Estes são os defeitos. Agora nós vamos seguir com a desmontagem, e a primeira parte nós vamos soltar da desmontagem é remover as porcas especiais da arruela do suporte da árvore de comando. Não force os pinos guia para removê-los do suporte da árvore do comando. Após a remoção, você pode estar com o suporte da árvore de comando, junto com o material em PDF, fazendo a desmontagem completa do mesmo e também verificando as suas medições e o desgaste de cada componente, tanto dos eixos de balancim e o balancim do suporte, verificando se está tudo corretamente, realizando as inspeções no rolamento da árvore de comando, fazendo a medição do balancim, verificando o pino. Após isso, você vai remover então o cabeçote, soltando os 4 parafusos para a remoção do mesmo. Também o mesmo, após a remoção, você vai fazer a desmontagem completa, seguindo também o manual, verificando as medições, tanto de válvula, verificando as medições no cabeçote, verificando todas as medições que é necessário para ver se está o correto funcionamento. Em seguida, você vai realizar a desmontagem do cilindro do motor. Apenas você vai retirar o mesmo para cima, pois você já soltou as porcas do cabeçote, então fica fácil retirar o cilindro do motor. Vai verificar os pistões e também se o cilindro se tem algum risco ou não, e se o pistão tem algum anéis ou algum defeito no pistão. Já dá para fazer uma verificação preliminar, principalmente se os componentes estiverem ainda instalados na motocicleta. Após a retirada do pistão e do cilindro, nós vamos então retirar a embreagem da moto. Vendo que anteriormente nós já tiramos a tampa direita da moto, você vai utilizar uma chave especial. Primeiramente, você vai retirar a tampa do rotor do filtro de óleo. Você vai, em seguida, retirar as contraporcas do rotor com uma ferramenta especial, a chave de contraporca, e remover a contraporca e a arruela de trava do rotor do filtro de óleo. Após, você vai remover
com uma ferramenta especial ou uma chave de pito a porca-trava e a arruela-trava do cubo de embreagem para retirar a embreagem. Se necessário, a desmontagem da embreagem inteira para você estar verificando tanto os rolamentos da placa de acionamento da embreagem, como os seus discos e o cubo da embreagem. Você tem o manual para seguir o passo a passo e realizar a desmontagem completa da embreagem. E também fazer as verificações de medições. Após a retirada da embreagem, o cubo da embreagem, você vai soltar o anel trava para tirar as engrenagens de acionamento da embreagem. A engrenagem intermediária da partida também. Lembrando-se bem que cuide para que não perca nenhuma trava e nem uma chaveta de meia-lua para as engrenagens intermediárias e as engrenagens de acionamento. Após a retirada de todas as engrenagens, nós vamos soltar então o alternador e a engrenagem de partida. Também utilizando-se de ferramentas especiais, você vai soltar a contraporca e com o extrator do rotor do alternador, você vai retirar o mesmo. Após a retirada do alternador, você vai soltar todos os parafusos de junção do motor para realizar a desmontagem do motor. Você vai separar as duas tampas
para estar desamontando assim as árvores de manivela, o eixo do balanceiro e a transmissão do motor. Primeiramente, você vai remover todos os parafusos e separar cuidadosamente a carcaça esquerda da carcaça direita, batendo levemente em vários pontos com um martelo. Que seja importante, utilize um martelo, se for possível, de borracha para fazer a desmontagem. Após a separação da carcaça e remoção dos pino-guia da carcaça, dos garfos seletores, do tambor seletor, da árvore primária e árvore secundária em conjunto, você pode retirar as mesmas e fazer em seguida as inspeções nesses componentes, se tem algum defeito em algum desses componentes. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre o motor, assim dando início à montagem do mesmo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.